Meu nome é Dominique Magalhães e eu decidi andar pelo mundo mesmo sem sair de casa, para conhecer o processo criativo de cada um nesse novo caminho. Uma vida sobre rodas, a estrada em movimento. Like Alive. Carinha Nus, você autoriza o uso da sua voz e imagem para o canal Like, para o programa Like Alive? Autorizo. Foi a melhor maneira de autorizar voz e imagem, porque é ao vivo, autorizo, claro. Muito obrigada. Carinho, o projeto Like Alive é baseado no projeto Download. E o projeto Download é baseado na pesquisa e documentação de profissionais do audiovisual, passando pela infância, adolescência, juventude e o momento atual. Tá bom? São apenas umas simples perguntas. Tá bom? Carinho, quais eram as brincadeiras da sua infância e os hobbies da sua adolescência que remetem diretamente ao seu lado profissional hoje em dia? Olha, pergunta boa, assim, curioso. Eu nunca achei que eu fosse fazer cinema na minha vida, assim, é um negócio que aconteceu muito tarde. Então, quando eu penso assim na minha infância, tentando responder essa pergunta, eu acho que é muito diferente do que é cinema. O que eu mais gostava de fazer quando eu era pequeno era montar avião, então tinha uns aviões que vinham assim de plástico, todos desmembrados, que você tinha que montar eles inteiros. E eu gostava também de fazer experiência de ciência, assim. Então é maluco, assim, porque eu nunca... Não são duas coisas que têm nada a ver com cinema necessariamente, ou que de repente... E o que aconteceu é que depois que eu terminei a escola e tal, eu fui fazer arquitetura, então acho que essas coisas tinham mais a ver com arquitetura do que com cinema, assim, essa coisa de montar, de experimentar e tal. Mas com cinema mesmo, eu acho que eu não tinha nenhuma relação, eu não gostava nem muito de ir no cinema, assim, eu preferia ficar brincando, assim, do que ir no cinema, e o cinema foi uma coisa que aconteceu não muito tarde, assim, depois de eu terminar a escola de arquitetura. Que bacana! Como é que foi, assim, o seu primeiro trabalho remunerado e como você gastou esse dinheiro? Pergunta ótima, né? Ninguém pergunta isso. Olha, tiveram duas situações que foram muito interessantes, assim. A primeira, eu acho que o meu primeiro trabalho remunerado foi como assistente de escritório. Eu morava nos Estados Unidos quase minha vida toda, assim. E eu trabalhei com uma produtora, com um diretor que eu fiquei trabalhando durante muitos anos. E a primeira vez que eu fui trabalhar com cinema foi com ele. Porque eu tinha visto um filme dele e tal, eu fui no escritório. Era um escritório pequeno, menor do que essa sala aqui. E eu perguntei se eles precisavam de estagiário. E eu passei a primeira e segunda semana meio limpando, assim, o escritório, organizando as mesas. Era pequeno, assim, então também... E eu ficava observando aquilo. E aí, depois de 2 semanas, eles me colocaram na equipe como assistente de elenco. Então, eu ficava organizando, que na época chamava-se headshot, assim, né? Que são umas fotos que as atrizes e atores mandavam. Então, foi a primeira vez que eu fui pago fazendo cinema, foi isso. E a primeira vez que eu fui pago como diretor foi com o meu primeiro curta-metragem, que foi um curta-metragem que tinha mais ou menos 30 minutos. E que ele entrou num festival, acho que ele entrou em Berlim, no Festival de Berlim, faz muitos anos, assim. E aí... eu me lembro que o filme tinha um distribuidor nos Estados Unidos e eu comecei a receber cheques na minha... Não cheques demais, assim, mas que me permitiu pagar, acho que 2 ou 3 meses de aluguel, assim. Então eu falei, uau, isso aqui... Né? Porque, assim, no começo eu nunca imaginei que você poderia ganhar a tua vida fazendo isso, principalmente como diretor, assim, né? Então foi um momento inesquecível. Vem cá, como é que funciona o seu processo criativo autoral e com a pandemia ele mudou? Olha, o meu processo criativo no cinema, assim, né, eu faço algumas outras coisas, mas no cinema especificamente ele vem muito do personagem, assim, né, porque cada filme são muitos anos, então é muito como é que você vai escolher com quem você vai viver nesses anos, assim, né, e que é mais do que com as histórias, são com que personagens, se vale a pena esses personagens existirem, e que personagens que te encantam e tal, então começa muito com a coisa do personagem, e aí depois vem a história, depois vem a pesquisa, às vezes são personagens que existiram, às vezes são personagens que a gente constrói. E na pandemia, o que eu acho que aconteceram algumas coisas, né? Aconteceu uma coisa que é o fato de que, como freelancer, você nunca pensa em tirar uma licença sabática, assim, sabe? Você vai passar um ano onde você pode pensar no que você vai fazer, onde você não tem a aflição de não saber do que vai acontecer no ano seguinte, né? Geralmente, esse filme acabou, como é que eu vou fazer o próximo, como é que eu financio esse, né? Tem uma cadeia de produção, assim. E o que foi muito legal na pandemia foi que eu pude, de fato, parar e voltar a trabalhar de um jeito que eu trabalhava quando eu comecei a fazer longa-metragem, que é de uma maneira muito mais concentrada, assim, sabe?
porque o ofício da gente é um ofício internacional, né? Um ofício que você tem que viajar, um ofício que você tem que promover, um ofício que você tem que estar constantemente em movimento, assim. E a possibilidade de não estar em movimento, de estar parado, de estar concentrado e sonhando com esses personagens, desenhando esses personagens, foi o que foi mais bonito, assim, dessa pandemia. Para mim, né? Foi um momento, acho que muito difícil para o mundo, assim, mas para mim especificamente, ele me forçou a parar e a me concentrar mais no que eu estava fazendo do que antes da pandemia. Que ótimo! Cannes 2021, os 15 minutos ovacionado de aplausos. Eu queria que você voltasse um pouco nessa hora e me dissesse assim, a cena ou quais as imagens que vieram na sua cabeça. Faz tão pouco tempo, né? Foi na semana passada, tem uma semana isso, assim. Uma sensação de que você não está entendendo o que está acontecendo na sua frente, entende? Assim, você está ali e tem uma coisa muito violenta de estreia, assim, eu estava pensando hoje, né, a gente se veste, vai para a estreia, coloca um smoking, que eu acho que é lindo isso desse festival, principalmente porque eu acho que tem um ritual mesmo, assim, que é o ritual da estreia. Eu fiquei pensando, o que é esse ritual? Porque eu acho que é o ritual da ópera, do teatro, né, de eventos que são eventos que a gente consome junto, assim. Então, quando você me pergunta qual a memória da sexta-feira passada, é uma confusão, assim, né, que o negócio acaba e você fala, gente, e você vai medindo um pouco o calor da obra, assim, nos créditos, assim, né, você já conhece ali, quando é que começa a aplaudir, como é que fica e tal. Então foi inesquecível, foi muito bonito também, porque parecia... Houve uma manifestação, né, contra o que está acontecendo no Brasil, houve uma manifestação contra o que está acontecendo na Argélia, então foi uma sensação de que tinha aplauso e de que o filme estava transbordando para algo real ali, né, para algo muito concreto que estava acontecendo na frente dele. E ele é um filme que fala disso, né, um filme que fala de revolução, que fala de utopia, assim, então foi muito bonito sentir um pouco que o filme estava saindo da tela, assim, estava virando algo concreto, real, com sangue, com coração, assim, foi super emocionante. Eu fiquei muito comovida com a possibilidade da entrevista. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você. Ótimas perguntas, coisas que eu não esperava, assim. As coisas da infância, imagina, um prazer, que é isso. Iracema, minha companheira imaginária. São 7h58 da manhã do dia que eu avistei Argel pela primeira vez. Eu espero um tempão na alfândega. Na minha vez, eu mostro o passaporte pro funcionário. Ele pergunta meu nome. Ele entendeu de primeira. Foi a primeira vez na vida que eu não precisei soletrar meu nome. Ele pergunta pra onde eu tô indo. Eu falo que eu vou passar por Argel e que depois eu vou pra Cabilha. Ele fica desconfiado, pergunta se eu tenho parente na Cabilha. Eu mudo de assunto e eu digo que eu sou um jornalista fazendo uma reportagem para a televisão brasileira. Ele ri e pergunta se eu conheço Zidane. Mal sabe ele que eu detesto futebol.